Boa tarde! Então, vim aqui hoje para fazer uma live sobre autismo regressivo, porque eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender o que é esse autismo que eu tanto falo e diferenciar, na verdade, desse monte de diagnóstico de autismo. Hoje eu estava lendo, meu irmão me mandou uma reportagem de uma psiquiatra, eu achei muito interessante, quero até conversar com ela, que falou que acredita que no futuro próximo todas as pessoas serão diagnosticadas com autismo. E no meu entendimento, na minha compreensão, principalmente de uma pessoa que estuda muito sobre autismo nos últimos tempos, é muito necessário que a gente faça um diagnóstico correto de autismo para ajudar principalmente as crianças regressivas. Comparar um adulto que vai à faculdade, que se forma e que tem dificuldades de socialização ou que tem desacoplamento de algumas informações que o mundo traz e que essa pessoa não consegue se relacionar com o ambiente ao seu redor ou com o mundo ao seu redor, comparar com uma criança que não é funcional, uma criança que não tem autonomia, é no mínimo desumano com as famílias e com as mães. Então eu queria falar sobre autismo regressivo hoje, porque é o autismo que eu acredito que a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso, que a gente precisa fazer mais intervenções e que realmente, quando detectado precocemente, faz diferença sim o tratamento. Eu anotei muitas coisas para falar hoje nessa live aqui e eu acho que essa live vai ficar gravada, acredito eu. E eu não quero que você concorde ou não comigo, eu só quero que você me escute, porque tudo que eu vou falar tá baseado em ciência, e a ciência que eu acredito. Antes, na segunda-feira, eu assisti uma palestra com uma das neurocientistas mais famosas do mundo, que publicou 2 artigos na Nature esse ano, para vocês terem ideia que não é gente fraca. Que é do Instituto Allen, que é um dos maiores institutos de neurociência aqui do mundo, né? Não nos Estados Unidos, mas é aqui nos Estados Unidos, é em Seattle. E ela trouxe um mapeamento do cérebro correlacionado com os metabólitos cerebrais. E eles conseguiram mapear o cérebro de uma forma da proteômica que nunca tinha sido feito. E eles compararam cérebros idosos com cérebros jovens. E eles viram que a diferença entre os cérebros idosos e os cérebros jovens era em relação a 3 coisas. Somente. O grau de inflamação, o grau de reação ao estresse oxidativo e a imunidade, e principalmente a dificuldade na neurogênese desse cérebro. Ou seja, como ele reage a neuroplasticidade. Isso são coisas que a gente vê nessas crianças regressivas, então eu vou começar falando o que é regressão para a gente começar a entender. E eu peguei o meu formulário de observação para pais que eu faço com essas famílias para a gente falar coisas bem importantes a respeito disso. Então, assim, o autismo regressivo, ele é uma forma, né, hoje classificada dentro do transtorno do espectro autista, mas ele tem características bem específicas, que são a regressão típica, então, entre os 12 e 30 meses, né? Então, do 1 até os 3 anos, essas crianças têm regressão no comportamento. Relatos mais frequentes por volta dos 18 meses é o que os papers nos trazem. Então, são crianças que perdem, na verdade, já falavam palavras, tinham contato visual, e elas perdem, então, a responsividade, perdem o contato visual, perdem a verbalização, perdem características que já tinham sido adquiridas e começam também nos movimentos repetitivos. Tem uma coisa que muitas vezes os pais podem notar, que são os móveis, né? Então, crianças... móvel é uma coisa que a gente colocava, não sei se muita gente ainda coloca, mas eu tive os meus 2 filhos e eu tive móveis no berço. Então, que são movimentos de rotação, né? Então, tem crianças que são fixadas por móveis. E isso a gente também tem que entender que pode ser uma característica
dentro das crianças que têm atrasos globais no desenvolvimento, porque são coisas completamente diferentes. Crianças que não tiveram esses marcos que eu falei são uma coisa, não se caracterizam por autismo regressivo, mas tem crianças que fizeram todos esses marcos e que é isso que eu tô conversando aqui, autismo regressivo, crianças aparentemente normais em relação aos marcos de desenvolvimento que têm uma parada súbita e começam a ter regressão de marcos que já tinham sido adquiridos. Então, assim, é muito importante que isso também pode coexistir, e é isso que eu queria falar, porque eu vou ler um relato de uma mãe que eu recebi hoje, e que eu acho importante que a gente discuta sobre isso, que pode coexistir com alterações motoras, podem coexistir com distúrbios do sono, podem coexistir com regressões alimentares, então com seletividade alimentar que essas crianças não tinham porque fizeram uma boa introdução, com episódios de dor inexplicada e crises inexplicadas e intensas de choro. Então é muito importante que a gente entenda que autismo regressivo é isso. A gente não pode comparar crianças com atrasos globais no desenvolvimento, com problemas no neonato, que tiveram encefalopatias, enfim, que tiveram algum problema, com crianças que não tiveram nenhum tipo de problema e que tiveram regressão nesse período que eu falei, de 1 aos 3 anos de idade. É muito importante entender que o autismo regressivo, ele é mais difícil de tratar. Por quê? Porque ele é mais grave. E é por isso que eu sou fascinada pelo autismo regressivo, porque ele realmente tem maiores desafios terapêuticos do que os outros tipos de autismo, ditos autismo. Então, assim, o que a gente já sabe hoje, só pra gente definir aqui, que depois eu vou ler algumas coisas interessantes. A gente sabe sobre disfunção mitocondrial, a gente sabe sobre neuroinflamação, a gente sabe sobre autoimunidade, a gente sabe sobre fatores ambientais e infecciosos que são desencadeantes, e hoje eu postei sobre isso. E a gente sabe que tem alguns casos que estão relacionados com eventos pós-vacinais, mas que é um tema bastante controverso ainda, a gente não pode bater martelo sobre isso, mas que a gente tem que pensar, porque nós somos seres pensantes, então a gente precisa pensar sobre evento vacinal e autismo regressivo. O que eu acho importante da gente entender, o que a gente tem de paper recente? Tem um trabalho que saiu o ano passado, foi um trabalho bem legal, com 370 crianças que tinham transtorno do espectro autista. E o que revelou isso? Eu mostrei na minha palestra sobre isso, sobre a diferença entre autismo regressivo e autismo não regressivo. 370 crianças com TEA, que revelou que autismo regressivo apresentava sintomas mais severos e níveis de neurodesenvolvimento muito mais baixos, em comparação com crianças com TEA não regressivo. Após 1 ano de intervenção comportamental nessas crianças, observou-se melhora significativa nos sintomas apenas das crianças com menos de 4 anos, o que destaca a importância da intervenção precoce nessas crianças. Então, o que a gente sabe? O TEA regressivo, ele é algo extremamente complexo, ele é algo que não responde a terapias comportamentais, principalmente depois dos 4 anos. Ele é algo que muitas vezes, quanto mais cedo a gente intervir em tudo isso que eu falei, de disfunção mitocondrial, de neuroinflamação, de autoimunidade, quanto mais cedo a gente intervir nisso, melhor, vamos dizer, a gente vai conseguir fazer com que essas crianças tenham um melhor prognóstico na vida. Guardem isso. Crianças pequenas, quando a intervenção é precoce, muda o prognóstico da doença. Quem está dizendo não sou eu, pessoal. Está escrito. Estudos recentes mostram, um outro estudo mais recente, indicam, por exemplo, que 20 a 30% das crianças experimentam algum grau de regressão. Então, a gente está falando de 30%, de 1/3 das crianças, que é o que eu acredito. Geralmente, entre esse período de 18 a 24, eu vou colocar esse paper também lá.
E essa regressão, isso aqui foi o que eles colocaram no abstract. E essa regressão, ela afeta, então, a linguagem, os comportamentos sociais e os comportamentos motores, tá? Além disso, o que é importante a gente saber? Que alguns estudos também apontam para essas influências ambientais e que a gente precisa entender que influências ambientais aumentam o risco de desenvolvimento de TEA. Então, assim, são gotas que vão enchendo o copo. E uma hora o copo transborda. Sobrecarrega o sistema nervoso central e ele não consegue mais agir, desenvolver e funcionar da forma que ele tem que funcionar. Então, é muito importante que esse diagnóstico seja feito cada vez mais cedo. E quem fica com essa criança precisa, sim, observar os marcos de desenvolvimento. Então, o que eu queria falar era exatamente sobre isso. Então, assim, ó, o que a gente tem que falar sobre TEA regressivo? Primeiro, pensar sempre na gravidez. Como é que foi essa gravidez? Essa mãe teve problemas na tireoide. A tireoide está diretamente relacionada com esse cérebro, principalmente na formação dele intraútero. Diabetes na gravidez. Infecções ou uso de antibióticos na gravidez. Estresse emocional extremamente alto dessas mães. E muitos ultrassons. Então, existe já muitas questões relacionadas ao ultrassom. Não se sabe o que é ovo, o que é galinha, óbvio. Mas saber que ultrassons muitas vezes não são... quem sabe essa mãe também já tinha até alguma... dúvida em relação a alguma coisa. Mas, enfim, muitos ultrassons estão relacionados com TEA. Eu não sei se vocês sabem disso. Aqui, ó. Olha só. Tudo praticamente. Não é tudo. Meu filho TEA nível 3, 8 anos. Não verbal. A Dani Fiorenzano. Bonito nome. Há 3 anos descobrimos uma alteração genética e suas características caminham lado a lado com o autismo. Ele possui um erro inato do metabolismo. Então, isso é diferente. Dani, o teu menino, o teu guri, não fica chateada porque eu não sei o nome dele, tá? Mas eu falo guri pra todo mundo. Ele foi, eu vou falar um caso aqui, a gente vai pegar o caso da Dani também, enfim. Dani, o teu menino, ele foi regressivo? Isso é muito interessante. E qual é a alteração genética e qual é o erro inato do metabolismo que o teu menino tem? Continuando. Crianças com baixo peso, menos de 2 quilos ou muito alto peso, também. Crianças que tiveram muitas dificuldades para amamentação e crianças que amamentaram muito pouco tempo. Então, essas características que eu falei, diabetes na gravidez, problemas na tireoide, infecções ou uso de antibióticos na gravidez, estresse emocional muito alto materno, ultrassons acima de 4, nasceu com baixo peso ou com muito alto peso, teve dificuldade para mamar e amamentou por menos de 3 meses, são fatores de risco importantes que já são descritos na literatura. Prematuro de 34 semanas. Pronto. Então, assim, mas é isso. Mas o que eu quero... Acidemia propiônica foi regressiva. Pois então, o que eu digo? É muito importante entender e verificar. Agora eu vou falar, Dani, algumas coisas importantes aqui que tu vai começar a lembrar, porque eu não sei se tu lembra de tudo isso, tá? Mas essas coisas são bem importantes que a gente oriente os pais, os cuidadores em relação a essas crianças, porque muitas vezes essas crianças já traziam características dessas e isso não caracteriza como uma regressão. Então, por exemplo, comportamentos nos primeiros meses, vamos lá. Fixava bem o olhar no rosto, então olhava sempre no rostinho. Tem crianças que não olham para o nosso rosto, não reconhecem o rosto. Eu falo muito isso para os pais. As crianças autistas regressivas, elas não se reconhecem como seres humanos. Eu tenho um menino que eu trato, foi a coisa mais querida, que a mãe faz muito pouco tempo isso. E ele, com o tratamento, ele começou a se beijar no espelho.
E aí a mãe me disse, Gabriela, eu não sei o que tá acontecendo, mas ele vai pra frente do espelho e ele se olha e se beija agora. Essas crianças têm dificuldade na colocação delas no mundo, no reconhecimento delas dentro do mundo. Elas não se enxergam como pessoas no mundo. Então é muito interessante entender que essas crianças, quando eu falo que fixava bem o olhar no rosto, essas crianças elas não conseguem se enxergar como outro. Elas têm dificuldade nesse mundo delas de se enxergarem. Então crianças muito pequenas que não fixam bem o olhar no rosto, a gente precisa ter cuidado e ter atenção. Reagir à voz da mãe, muitas vezes não reage, essas crianças não reagem a vozes, elas talvez se assustem, tenham algum grau de reflexo, mas reagir bem à voz da mãe é algo também muito importante, que essas crianças precisam fazer, principalmente nos primeiros meses de vida. Outra coisa que a gente tem que notar, preferia olhar para luzes ou objetos que giram. E aí que eu falo do mobile que tem lá nos berços, muitas vezes. Então é interessante ter um mobile no berço para ver esse tipo de coisa. A criança que fica fascinada por luz, a criança que fica fascinada por objetos que se movimentam de forma rotatória. Outra coisa importante, gostava de ser tocado ou parecia indiferente ao toque. Tem crianças que não gostam de ser tocadas quando pequenas, e isso também é um sinal de alerta, é uma red flag, é um sinal de alerta que a gente precisa ter para essas crianças, e principalmente para essas crianças, para esses bebês de colo, que muitas vezes as mães não percebem, mas isso não caracteriza como um autismo regressivo. Essa criança já tinha alterações. Chorava e se acalmava com o colo. Então tem crianças que choram muito e que não se acalmam quando no colo. Então a criança que não se acalma também é um sinal de que muitas vezes algo já está errado e essas mães não percebem. Tem mães que relatam exatamente isso. A criança não para de chorar. A criança chora ininterruptamente. Então esses 5 marcos são muito importantes, que são comportamentos dessas crianças que precisam ser observados. Eu vou repetir, crianças que não fixam bem o olhar no rosto humano, crianças que não reagem à voz da mãe, crianças que preferem olhar para luzes e para objetos que giram, crianças que não gostam de ser tocadas ou parecem indiferentes ao toque, e crianças que choram e não se acalmam no colo. Os marcos de desenvolvimento também são muito importantes, eu falo isso. Criança que senta com firmeza, com quantos meses ela sentou? Ela teve delay, ela teve atraso nessa questão do sentar, do rir. A criança precisa fazer sorrisos quando reage ao rosto humano. E isso é com poucos meses, com poucas semanas. Tem crianças que com 1 mês começam a sorrir. Andou, porque também é reflexo, mas também acontece isso. Quando chega alguém perto, ela sorri. Andou sozinho com quantos meses? Disse as primeiras palavras com quantos meses? Tinha um sentido social, por exemplo, chamava por alguém. Então a criança que chama, que diz mamã, vocês sabem disso, quem tem filhos sabe, a criança tenta se comunicar. Isso é um apelo social. Apontava para as coisas, então ela mostra o que ela quer. E olhava nos olhos quando chamavam. Então tudo isso tem que ser visto nessas crianças e tem que ser lembrado se essas crianças tiveram todos esses marcos desde o início, desde o comportamento, desde os primeiros meses de vida, ou se não. Porque isso é muito importante nesse diagnóstico de autismo regressivo. As reações sociais são muito importantes também, como imitar expressões ou sons das pessoas. Então são as crianças que fazem o carro vem vindo, ela fala vrum, vrum, o cavalo. Explicar para a criança, a gente tem aqueles livrinhos que tem os sons, então esses livrinhos são importantes por quê? Porque fazem com que essas crianças imitem sons. Então o cavalo faz pocotó, pocotó. A gente sabe disso, o carro vem vindo, o cachorro faz uau, uau, o gatinho faz miau, miau. Essas coisas são muito importantes que a gente veja se essa criança vem fazendo, porque isso também é uma reação social de imitar e de imitar expressões. Às vezes o pai fala uma coisa e a criança imita junto, a mãe fala uma coisa, a vovó fala uma coisa. Prestar atenção nas emoções dos outros, então a criança ser sensível. Se alguém está chorando, a criança se
se comove com aquele choro, se a pessoa tá rindo, a criança ri junto, se a pessoa tá brava, a criança fica com uma cara mais brava. Então isso são relações, são reações sociais que muitas vezes a gente também tem que observar nessas crianças, porque precisa existir. E aí a regressão, que é exatamente isso, saber o marco que aconteceu. Muitos pais e muitas mães me falam que as crianças são outras após um evento. A criança foi hospitalizada e depois disso ela nunca mais voltou a ser o que era antes. A criança teve tal contato com tal coisa e nunca mais voltou a ser o que era antes. Então, essas coisas são muito importantes, porque muitas vezes, e eu não estou dizendo que é o caso da Dani, porque a gente falou ali, mas igual eu queria que ela lembrasse dessas coisas, muitas vezes a criança já não vinha fazendo isso, porque às vezes é muito sutil. A criança é pequena, às vezes a gente não tem muita noção, primeiro filho, todas essas coisas são importantes, mas tudo isso que eu falei, que a gente precisa observar e precisa conversar com os pais, precisa conversar com os cuidadores. Muitas vezes é uma babá, essa mãe precisa trabalhar, precisa sair de casa, tem uma babá em casa. E essa live é para isso, para que a gente fale com as pessoas que estão com as nossas crianças. Eu acho que sair de casa para trabalhar é necessário. Eu fui uma mãe que saí de casa para trabalhar, que eu tinha uma funcionária na minha casa. Mas que muitas vezes a gente precisa conversar também com essas pessoas que ficam com os nossos filhos, para que elas também contribuam nessas observações e principalmente nesse diagnóstico, caso esse diagnóstico aconteça. Não é só culpa materna, a gente não tem que botar culpa em ninguém nem nada, vocês sabem disso, eu falo isso todo o tempo, culpa é uma coisa que não existe, mas quanto mais precoce, por tudo que eu falei, pelos estudos que eu mostrei, tudo que a gente conversou nessa live hoje, eu não gosto de lives muito longas, porque senão as pessoas não querem assistir, mas é muito importante que a gente realmente entenda essas questões e principalmente que a gente observe isso para fazer o diagnóstico de autismo regressivo de forma correta. A Giza Sati falou assim: meu filho tem TEA, tem 4 anos, ele teve essa regressão, foi bem nessa idade, a que a doutora falou, e tudo que comia parou de comer, o que não come e o que come não pode, misturar com molho, enfim. Doutora, depois que comecei a atender TEA, me identifiquei muito com as características das crianças, tem algum exame específico que eu possa fazer? Não sei de quem tu tá falando, mas assim, existem exames pra gente verificar dependendo da criança. Eu tenho um tópico aqui no Instagram que eu falo sobre como que é a minha consulta e como que a gente tem que tratar essas crianças. Crianças regressivas são completamente diferentes e precisam ter toda a atenção especial no mundo com isso. Bom, e aí eu queria terminar essa live com um relato de uma mãe que uma mãe mandou para minha secretária, e a minha secretária me mandou. E eu fiquei consternada e quis conversar com ela. Não é dela somente, mas ela mandou um relato grande. E eu conversei com ela hoje de tarde, eu não tinha horário, mas eu conversei com ela hoje de tarde porque eu queria entender tudo que estava acontecendo. Os relatos grandes, enfim, me emocionam muito e às vezes eu nem gosto de ler, mas aí a Sabrina me mandou e disse: doutora, lê essa história dessa mãe aqui para ver se a gente consegue ajudar. E aí eu vou ler, e eu conversei com ela, eu vou conversar o que eu conversei. Então, minha filha é TEA, nível 3 de suporte, já fizemos muitos tratamentos, vários exames, faz terapias e não tem nenhuma evolução. A menina tem 9 anos. A minha luta é o intestino. Desde bebê ela tinha diarreia, parecia uma espuma, depois de 1 ano parecia que tinha areia no cocô. Já tomava leite Aptamil, retirou o leite, desde então não tomou mais nada de leite e derivados. Eu tirei o glúten, tinha mais de 3 anos. Ano passado ela fez exames, o médico pediu para voltar com o glúten para fazer o exame, nos exames não deu nada. Vejo que a comida toda faz mal para ela. Pode ser comida saudável, pode ser fruta, e mesmo assim ela continua muito agitada. Observei que o açúcar faz mal, não come doce, bala, chocolate. Ela come açúcar demerara quando eu faço um bolinho sem glúten e sem leite. Fizemos o exame de sequenciamento genético da microbiota intestinal, saiu o resultado, porque não sei o que pode ser. Os médicos falam que é assim mesmo, que não tem o que fazer. Doutora, tem alguma coisa de errado, a minha filha é agitada, o tempo todo
todo, como se ela tivesse alguma coisa incomodando. E ela não fala, ela não entende. A gente pergunta e é muito angustiante. Ela não é agressiva, ela não tem seletividade alimentar, ela come de tudo e ela gosta muito de comer. Assisti a doutora uma live e tá. Sou uma mãe muito cansada, mas não desisto de ajudar minha filha. E quero ter um pouco de tranquilidade, quero poder ir ao banheiro sem me preocupar que alguém esteja olhando por ela. E quando não tem ninguém, ela tem que estar comigo. Ela perdeu as habilidades de bater palma, de falar mamãe, perdeu o contato visual com 1 ano e 2 meses. Ela foi mudando ali o comportamento. Ela fez um exoma, ela fez um exame farmacogenético, porque ela não responde a nenhum medicamento. Há poucos dias a médica psiquiatra prescreveu Aristab, mas não apresentou nenhum resultado. Ela tem a ressonância magnética e o médico disse que não tem nenhuma lesão no cérebro. Bom, e aí eu conversei com essa mãe hoje e essa mãe me disse, doutora, ela já fez todos os exames, ela vai no hospital da criança, o hospital da criança revira ela de cabeça para baixo e a minha filha continua muito doente e não evoluiu absolutamente nada. E aí eu perguntei para ela, tá, mas o que ela já fez de tratamento, o que ela fez de exames, o que tu tens de exames, porque eram os exames que eu queria saber se eu ia conseguir tratar ela ou não. E ela me disse assim, ela tem endoscopia, ela tem ultrassom, ela tem colonoscopia, ela tem ressonância. E aí eu falei, não, querido, tudo bem, mas assim, o que ela tem de exame do intestino? Eu quero saber o exame do intestino. Se a tua filha tem problema intestinal, ela precisa de um exame do intestino. Ela precisa entender como é esse processo digestivo, avaliar a mastigação, avaliar a parte de digestão, as enzimas digestivas, a parte gástrica, avaliar o quanto esse intestino está inflamado, o quanto esse intestino está ferido, está desregulado, está desbalanceado, o quanto ela tem de fungo, o quanto ela tem de bactérias ruins, o quanto que ela tem de vírus ou de algum parasita, o quanto que essa microbiota desbiótica, essa microbiota em desbalanço, produz de toxinas que atravessa a barreira hematocefálica e vai para o cérebro e provoca todo esse grau de agitação, que ela falou 2 vezes, a minha filha é agitada o tempo todo e não responde a nenhuma medicação. E ela me diz que a menina fica pior quando toma qualquer tipo de remédio. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Uma criança normal, até 1 ano e 2 meses. E aí eu perguntei pra ela, ela falou, ela fazia tudo, eu tenho vídeos, muitos pais me falam isso, eu tenho vídeos dela, olhando, brincando, rindo, interagindo, eu tenho vídeos, muitos pais me falam isso. Só quem tem filho sabe o que é ter um filho normal e num belo dia o filho não ser mais o que ele era antes. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso, pessoal. Alertar para que crianças sejam observadas, sejam vistas e sejam tratadas no autismo regressivo, que é o que eu acredito que seja autismo. Comparar uma criança autista regressiva, dependente, sem autonomia, não verbal, com uma criança que tem atraso global de desenvolvimento é completamente diferente. E principalmente comparar com um adulto que foi para a faculdade, que se formou e que tem distúrbios e transtornos relacionados a outras coisas, é desumano com essas famílias dessas crianças. É desumano com o futuro dessas crianças. E é desumano de trazer um diagnóstico como esse para pessoas que têm dificuldades e transtornos comportamentais psiquiátricos. Então a gente precisa entender o que tem no cérebro dessa criança, entender o que tem no intestino dessa criança, entender o que o ambiente fez com essa criança e tratar porque ele fez. Dizer que é genético também é um absurdo, porque essa criança não tinha isso. Ela pode ter predisposição por outros fatores que não são genéticos. Mas se essa criança tem regressão em alguns desses sintomas, isso não é genético. Então não justifica. E precisa ser tratado. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Se vocês realmente... Muita gente aqui, ó. Aconteceu o mesmo com o meu. Eu sinto muito por vocês. De verdade, assim, ó.
Eu sinto muito de verdade. E eu sinto muito por o que está acontecendo, das pessoas colocarem todo mundo como autismo e não darem atenção para essas crianças. Essas crianças precisam ser tratadas diferentes, porque elas são diferentes. Elas têm causas. E não são causas psiquiátricas. Doutora, problemas psiquiátricos como bipolaridade e esquizofrenia são associados ao TEA. Vejo alguns adultos que antes tinham esses tipos de diagnósticos e agora é TEA. Exatamente isso. Exatamente isso. São pessoas antissociais, são pessoas esquizofrênicas, são pessoas com psicopatias, são pessoas com quadros de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São pessoas antissociais que hoje têm um diagnóstico de TEA. Eles têm diagnósticos, mas não de TEA. Porque TEA é um diagnóstico de um questionário, que se qualquer pessoa responder pode ser TEA, que é o que eu falei no início da live. Provavelmente no futuro próximo todo mundo vai ser TEA se a gente não mudar isso. E aí a gente coloca no mesmo saco uma criança regressiva de um adulto que não consegue, que tem um transtorno psiquiátrico. Não tem como ser tratado assim. Só que aí todo mundo quer fazer o quê? Terapia, porque o psiquiátrico tem que ser feito terapia. Mas a criança regressiva não. Tá aqui, tá escrito, ó, o paper, eu vou ler o nome do paper, tá aqui, ó, características, deixa eu traduzir aqui para o português para ler rápido. Características fenotípicas e efeitos de reabilitação de crianças com transtorno do espectro autista regressivo, um estudo de corte prospectivo, saiu no BMC, no British Medical Journal, de psiquiatria, o ano passado, tá aqui, ó, publicado 19 de julho de 2024. E ele mostrou, eu vou ler de novo, 370 crianças com TEA, autismo regressivo, são mais severos, têm níveis de desenvolvimento mais baixos, eles têm, depois de intervenção comportamental por 1 ano, só tem melhora significativa nas crianças com menos de 4 anos, que foi o que eu fiz uma live, que todo mundo caiu em cima de mim. Criança regressiva com TEA, acima de 4 anos, não tem que ser tratado como um transtorno puramente comportamental, com aba. Ela não evolui com aba. O Alisson disse, meu filho regrediu com 1 ano e 6 meses. A Vani, meu filho com 1 ano e 6 meses aconteceu a mesma coisa. Como identificamos cedo, ele tá indo bem, só não tá desenvolvendo muito bem a fala. Aí, Alisson, vê os meus cortes, meus stories e até a minha própria palestra sobre ácido folínico. Esse é o teu guri? Deixa eu ver o que tu colocou. Ele é um guri. Não te ofende que eu falo guri, tá? Eu falo pra todo mundo isso. Não te ofende que eu falo guri. O teu guri precisa fazer um diagnóstico, principalmente em relação aos anticorpos contra o ácido folínico e um perfil de metilação bem feito. E esse menino tem indicação, talvez, de fazer então uma boa suplementação de ácido folínico com alguns outros suplementos que a gente faz, mas o ácido folínico em altas doses pode melhorar muito a fala do teu guri. Tá? Doutor, uma criança pode regredir mais de uma vez em algum momento da vida? Pode. Alisson, que baita pergunta. Que puta pergunta. Assim, ó. Essa regressão acontece na primeira poda neural, que é do 1 aos 3 anos, tá? Que é uma poda mais sensorial e motora. Só que isso acontece com muitos pacientes que eu tenho também. Dos 11 até os 13, dos 10 até os 14, podendo estender. Pais, não se desesperem. Isso acontece a segunda poda neural, no córtex pré-frontal. Então, se essas crianças não forem bem tratadas, elas pioram na adolescência. E aí as pessoas que não sabem, que não entendem, que não sabem nem o que estão acontecendo, não sabem nem onde é que estão no mundo ainda, falam assim, isso aí são dos hormônios da adolescência. Leiam sobre a segunda poda neural. E a segunda poda neural é no córtex pré-frontal. Então essas crianças pioram muito do comportamento. Porque o córtex pré-frontal é a socialização. É a nossa função executiva. É nós no mundo. Então pode sim piorar. De novo. Meu filho fez terapias 2 anos e meio e não teve melhora nenhuma. Por que a exigência da fono ter o ABA?
Por que exigência da fono ter o ABA? Não sei por que exigência da fono. Primeiro que a fono, na verdade, eu tenho uma fono que me acompanha, que eu gosto muito dela. O nome dela é Milene Martini. Sigam a Milene, @Milene Martini. Ela é fono de alimentação. Ela não é fono de fala, porque se essas crianças não conseguem... Porque é a mesma coisa. Tu tem que dar substrato. Assistam a palestra que eu dei sobre ácido folínico. Tu tem que dar substrato para essas crianças conseguirem falar. Não adianta treinar a fala se essa criança não consegue falar. Então eu sou muito mais a questão da alimentação, de fono de alimentação, do que fono de fala. Até descobrir por que essa criança não tá falando, porque essa criança não vai falar por causa da fono. Ela tem que ter, o cérebro tem que estar preparado para falar. E essas crianças não têm o cérebro preparado para falar, então a fono da fala não vai adiantar. Infelizmente. Os planos exigem aos pais que seja feita terapia com fono-ABA, mas o Conselho Federal de Fonoaudiologia não reconhece o ABA. Eu não, assim, na verdade os planos, tem planos e planos, Juscelia. Assim, tem vários planos que... Eu nem vou falar de plano de saúde, que vai ser uma tragédia aqui. Mas assim, não é fono com ABA. Tem terapeutas que fazem ABA, tem psicólogos que fazem ABA, enfim, não é só fono com ABA. Mas, enfim, depende muito do plano de saúde, é uma tragédia. Aqui na minha região é pouco carente desse médico fonoaudiólogo. Ele não é um médico, ele é um fonoaudiólogo. Doutora, meu filho tem nível 3. Agora que começou a falar as palavras, repetir as coisas que falamos. Ele não consegue pedalar. Agora que começou, que comeu... Não, acho que começou a pular com os 2 pés. E agora que cai, começa a fazer terapias. Eu não entendi direito. Doutora que começou a falar... Repetir as coisas. Porque assim, essas crianças, elas repetem na não funcionalidade. Então elas repetem porque elas ouvem e elas repetem na não funcionalidade. É aquilo que eu falo sempre. Tu diz pro teu filho, traz isso, traz essa garrafa. Ele traz. Agora se tu disser pra ele, porque ele decorou. Agora se tu disser pra ele, vai lá e enche essa garrafa com água e traz, ele não faz. Porque a função executiva é completamente diferente. Então essas crianças têm muita dificuldade em função executiva porque elas não entendem, elas não são funcionais. Então mesmo que ele fale, que ele repita, isso é ótimo. E a Juscelia falou que é fono. Eu acho bem legal, Juscelia, só que assim, talvez encaminhar essa criança, principalmente para essas fonos que são fonos de fala, porque assim, a Juscelia tá aqui e vai falar que eu não tô mentindo, talvez. Vamos ver. Essas pessoas que são fonoaudiólogas, elas entendem muito de toda essa parte oral, tá? Desde a árvore, não só da árvore da laringe, enfim, que é a questão da fala, mas também da cavidade oral. E essas crianças, elas têm um despreparo na cavidade oral. Então, elas mastigam com muita dificuldade. Muitas vezes elas têm freios enormes, elas não lateralizam a comida, elas não comem que nem a gente. Elas têm dificuldade na lateralização, na utilização da língua. A língua é super importante. A língua não tá ali. Talvez ela seja até mais importante na alimentação do que na própria fala. Então essas fonos de fala, elas são importantes e principalmente são importantes quando a gente tem um substrato para esse cérebro conseguir começar a falar. E muitas vezes, o que é importante que uma fono de fala faça? Identifique essas crianças regressivas e encaminhe para uma avaliação com um médico que consiga entender perfil de metilação e principalmente que consiga entender anticorpos contra o ácido folínico. Porque isso vai auxiliar o trabalho dessa fono da fala. Se a criança tiver dificuldades específicas em relação ao ácido folínico, ela não vai falar. Ela pode passar 40 horas na fono da fala. E outra coisa, depois que é feito isso, talvez seja muito melhor não fazer 1 hora, 2 ou 3 de fono de fala, fazer mais. E largar terapias comportamentais, porque talvez quando a gente introduz esse tipo de tratamento com ácido folínico, é o momento da gente intensificar a fono da fala. Então existem maneiras e maneiras de tratar as crianças. A única diferença é que a gente tem que identificar para poder tratar.
Fono alimentar, então, segue ela. A Milene Martini é uma excelente. O modelo deveria ajudar quem tem esses atrasos. Eu não entendi, Giza, desculpa. Meu filho quase não falava com 3 anos. Com dieta e suplementos hoje fala de tudo. Apesar de ter um pouco de dificuldade com o significado de algumas palavras, pois não sabe. Mas nunca fez uma terapia. Não sabia que tinha fonoaudiólogo alimentar. Existe e ela... Assim, ó, eu sou super fã de fono. Acho uma puta de uma especialidade, de uma puta de uma profissão. Eu acho eles sensacionais, todos os fonos, assim, eu tiro o chapéu pra fono, porque fono é muito importante. E existe uma fono só pra alimentação, que é a fono alimentar. Então ela faz uma avaliação com o teu filho e vê se o teu filho mastiga, porque assim, não adianta tu tratar intestino se o teu filho tá engolindo as coisas inteiras. A comida inteira provoca inflamação no intestino, provoca desbiose intestinal, provoca mais toxinas, A comida inteira é a pior coisa que tem. O modelo Denver ajuda com esses atrasos. Assim, o modelo Denver é para criança muito pequena. Ela é a aba da criança muito, muito pequena, tá? Esse é o entendimento que eu tenho. Então, assim, eu não acho o Denver a melhor coisa do planeta, tá? Quem já me conhece sabe que eu sou fã para as crianças maiores de DIR Floor Time. E para as crianças menores, o Denver e o ABA talvez sejam interessantes, porque elas precisam realmente de repetição. Muitos têm dislalia, mas é isso que eu digo, porque eles não conseguem, eles não entendem o que eles têm que fazer e eles vão... Tem uma teoria que eu acredito piamente, tá? Que essas crianças são repetitivas porque elas tentam entender o que está acontecendo e elas não conseguem entender. Então elas repetem para tentar ver se elas conseguem entender alguma coisa. E elas não conseguem porque elas não têm funcionalidade. Meu filho com 7 meses era vidrado no ventilador e achava estranho. Olha só. Interagia até perto de 1 ano, mas depois de 1 ano... Essa criança já tinha alguma coisa. Essa criança provavelmente não é tão regressiva assim. Que foi o que eu falei antes. Olha que interessante o que a Elisabelle falou. Essa criança é uma criança que não tem classicamente transtorno regressivo. Porque ela já tinha características. Vocês entendem a diferença? É isso que eu quero que as pessoas entendam. Existe diferença. Existe. Só que a gente precisa entender para conseguir identificar. Interagir até perto de 1 ano, depois de 1 ano de idade a fala não veio. Ó, olha só. Esse caso da Elisabelle é o caso do autista que não é regressivo. Ele já tinha características e a fala não veio. Essa criança não falou. Ela não é a criança que falou mamã, papá, au, au. Não é. Ela é a criança que nunca falou. Então ela teve um atraso. O que ela tem, não sei. Mas ela não é a criança regressiva, que é completamente diferente. Desconfiei de autismo, hoje ele tem 8 e não desenvolveu mais. Olha que coisa, é isso, é esse ponto que eu quero trazer, que é isso que eu estudo aqui. O ATEC tem relevância, doutora? Meu filho tinha ATEC de 96, agora está com 14. Ai, pois então, mas o que ele... Porque assim, ó, todas as escalas são muito complicadas. Tem que ver quem acompanhou ele desde o início. Folinato de cálcio, é a mesma coisa. Doutora, e a dificuldade na aprendizagem? Ah, isso aí é um problemão. É um problemão. Porque isso é córtex pré-frontal. Então, assim, tu tem que fazer um ambiente melhor para esse cérebro começar a funcionar. Isso é muito de mielinização. Assim, ó, eu acredito em neuroplasticidade, tá? Eu acredito, porque eu estudo isso todos os dias. Eu vejo, e a gente sabe que existe neuroplasticidade. O quanto isso vai, tem que saber que criança que é. Sabe, a Elisabeth falou um negócio aqui que é o que eu queria que alguém tivesse falado. Elisabelle, desculpa, querida. São crianças diferentes. São crianças completamente diferentes. Então a gente não sabe até onde a gente vai. A gente não sabe até onde a gente pode ir. Mas eu acredito sim que crianças que têm diagnósticos muito precoces e que são regressivas conseguem ter... E aqui a gente vê nos Estados Unidos, né? No Brasil não se fala, porque se tu falar tu vai ser apedrejado. Mas aqui nos Estados Unidos tu vê os relatos. Aprendam inglês, pessoal. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quem é pai de criança autista
tem que saber falar inglês. Tem que saber falar inglês. Porque aqui nos Estados Unidos onde as coisas acontecem. No Brasil, infelizmente, a gente tem muito médico que só fala em genética, muito médico que só vende curso e muito médico que não tá nem aí. Que não consegue ligar o A com B, 2 pontos. Não consegue, eu vejo isso todos os dias. Então, assim, tem que saber falar inglês. Os planos liberam apenas uma sessão para fono. Eu sei, isso aí eu sei, Juscelia, eu vejo muito isso aí. E aí que eu digo que às vezes a fono, nesses casos de suplementação, e a gente tá suplementando e tá melhorando, aí a gente tem que lutar por mais horas de fono, de fala. Qual o melhor teste para sensibilidade alimentar em crianças? Ai, olha, eu não gosto de teste de sensibilidade alimentar em crianças sem antes avaliar esse intestino. Eu faço alguns testes, assim, mas eu vou te falar que não é o meu primeiro teste de escolha. Eu não peço de cara teste de sensibilidade para criança. Não é o meu primeiro teste de escolha. As crianças são muito boas em relação a isso. Então eu não considero, assim, eu tenho uma nutricionista que também trabalha comigo. Eu tenho uma equipe, assim, eu tenho muita sorte, Deus é muito bom comigo. Eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo, que eu não trabalham comigo, mas são as pessoas que eu oriento. E uma delas é a Camila Reis, que é uma nutricionista, assim. A Camila é uma criatura espetacular, uma baita de uma nutricionista, uma puta de uma nutricionista. Ela é muito boa. E a Camila faz milagre com essas crianças, e sem testes de sensibilidade alimentar. Então, a gente sabe muito, assim, a gente não precisa, para criança eu não vejo muito isso, sabe? Reflexo pode causar uma disfagia. Algumas crianças têm até muito reflexo, exatamente. Então, por isso que a fono da alimentação ela é bem importante. Doutor, uma criança que não senta, não engatinha, não fala até seus 5 anos, tem dificuldade para andar, chora muito, muito dependente da mãe, hoje com 7 anos, tem dificuldade no aprendizado. Flávia, vou te perguntar uma coisa, como é que é o intestino dessa criança? Não engatinha. Na verdade, uma criança muito limitada, né? Mas encefalopatia, talvez, não sei. Tem que ver o caso da criança. Doutora, meu filho hoje tem 8 anos. Eu vi um vídeo seu falando das vacinas. Pedro, aos 2 anos, não tinha nada. Depois ele mudou. Autismo regressivo. Marilene, essa live é pra ti também, tá? Bom. Sim, amo a Camila. Ela está mudando a minha filha. Apenas no primeiro mês já mudou horrores. A Diana. Diana, eu te mandei um WhatsApp. Tá? Te mandei um WhatsApp. Dá uma olhada que eu quero falar contigo. Bom, pessoal, eu tenho que terminar. Eu tenho 5% de bateria. Conversamos semana passada. Ai, eu conversei com tanta gente. Me desculpa, Marilene, me perdoa. Meu filho se alimenta bem, mas ele é muito seletivo com as cores. Olha só. Boa noite, doutora. O que indica para uma criança de 4 anos com rigidez cognitiva? E como ajudar a desenvolver a fala? Não tem como indicar as coisas, né? Eu falei sobre isso outro dia, né? Qual Camila? Manda indicação. Camila Reis, tá? Se não... Lívia. Oi, Lívia Caldelas. Que bonito o sobrenome. Lívia, manda um direct pra mim que eu te passo o contato da... Ou pede pra Sabrina, pra minha funcionária, pra minha secretária, que ela te passe o contato da Camila Reis, que é uma criatura fora... Ela é de Deus, assim. Deus enviou ela pra mim direto, assim, porque ela me ajuda muito com as crianças. Queria alertar sobre os terapias... eu ia falar alguma coisa. Da Carla, que a Carla tinha falado. Então, assim, só pra gente terminar a live. Eu não gosto, e quem me conhece sabe, eu não faço protocolo com ninguém. Todas as minhas receitas, todas as minhas prescrições, todos os meus pacientes são diferentes. Vocês podem comparar as receitas. Todas são diferentes. Eu prescrevo, às vezes, um polivitamínico, eu prescrevo um zinco, eu prescrevo uma glutationa para os pacientes aqui dos Estados Unidos, que tem glutationas ótimas. Mas nenhuma receita... Nenhuma é igual a outra. Nunca foi e nunca será. Porque as pessoas são completamente diferentes. Quando tu me diz o que indica para uma criança de 4 anos com rigidez cognitiva, eu não sei quem é essa criança. Eu não sei os exames dessa criança.
Eu não sei quais são as necessidades dessa criança. E eu acho temerário alguém que prescreve protocolo pronto com fórmulas enormes para as crianças, porque, assim, infelizmente, o que menos essas crianças precisam é de suplementação sem exames. Elas vão continuar do mesmo jeito. A suplementação pode melhorar, mas a gente nem sabe o que melhorou. Então, tu pegar um exame de ácido orgânico e ver que a criança tem dificuldades. Eu peguei uma criança essa semana, eu mostrei pro meu professor, porque a gente vai fazer um relato de casa. Criança com vitamina C no pé. Pô, é uma criança que tu tem que dar mais vitamina C. Entende? E não são todas as crianças que precisam de doses mais altas de vitamina C. Pelo contrário, a maioria não precisa. E aí eu vou tratar todo mundo igual. É triste dizer isso, mas é o que acontece. Tu prescrever vitamina C sem saber. As crianças já não tomam, porque elas não conseguem. Eu digo para as mães, tu não consegue dar, amor, abre a cápsula e rale-se, bota, vamos ver, vai, e dá certo. A gente tem que tentar, baseado nos exames. E a criança vai melhorando e ela vai aceitando mais. Tá bem? Que pena que peguei no fim. Olha ali. Essa aqui trabalhou comigo muitos anos. Uma baita de uma pediatra. 10 minutos. Fiquei de arrumar pra consulta do Pedro. Pedro. Não me lembro. Pedro. Tem que olhar nas minhas anotações quem é o Pedro. Filha mudou muito depois das vacinas, ela regrediu. Como tá o nome da fono Camila? Não confunda. Alisson, vamos lá. A fono é a Milene Martini. E a Camila Reis é a nutricionista que trabalha comigo. São pessoas diferentes, tá? Uma tá em Minas Gerais e a outra tá em Porto Alegre. E as duas atendem online, tá? Fazem um trabalho belíssimo online. Doutora, a senhora acredita nos protocolos em altas doses de vitamina D? O pessoal vai acabar minha bateria. Vamos lá. Assim, as crianças autistas, elas têm dificuldades na mitocôndria, no estresse oxidativo, no sistema imune, na neuroinflamação, enfim, elas têm dificuldades, tá? O protocolo do Dr. Coimbra, e assim, eu tenho uma admiração enorme. O Dr. Coimbra talvez hoje seja o maior cientista que a gente tem no Brasil. Ele é uma pessoa espetacular, tá? Eu tô num grupo com ele e ele posta umas coisas que às vezes eu fico pensando, eu fico parada assim. Ele postou uma coisa, acho que ontem ou hoje, e eu tava caminhando e eu abri e eu olhei, eu parei no meio da rua, assim, eu quase fui atropelada. Porque eu parei, eu tava caminhando, tava entrando no mercado e eu parei pra ler aquilo. Eu falei, nossa, como eu vou ler sobre isso? Nem li ainda, mas vou ler. Então, assim, o Dr. Coimbra é o maior cientista que a gente tem no Brasil. Ele é uma pessoa extremamente comprometida com a ciência e comprometida com os pacientes e contra a Big Pharma, tá? Eu tenho muita admiração por ele, eu acho ele uma pessoa brilhante. Ele tem uma palestra sobre autismo brilhante no YouTube. Se alguém quiser ver, veja. O Dr. Coimbra é maravilhoso. Só que assim, quando tu essas crianças têm hipovitaminose de vitamina D, tá? Então, assim, eu vou falar uma coisa. Eu não posso, vai acabar minha bateria. Olha aqui. Levem essas crianças pro sol. Levem essas crianças pro sol. Vocês que se preocupam tanto com a minha pesquisa de fotobiomodulação, o sol, ele dá luz infravermelha todos os dias. Levem essas crianças pro sol. A gente brincava, pessoal, vocês lembram disso? A gente brincava na rua, no início, no final do dia. A gente passava o tempo todo na rua, brincando na rua. Essas crianças não brincam mais na rua. A gente saía e só ouvia a mãe gritando, tipo 8, 9 horas da noite, vem pra casa. Vocês lembram disso? A gente brincava na rua. Levem essas crianças pra rua, pra pegar sol. Não esqueçam disso. Voltando. E aí, essas crianças têm uma hipovitaminose D, tá? E isso pode sim ser um fator que pode contribuir para essa autoimunidade, para essa ativação do sistema imunológico, enfim, para todas essas questões. Eu sou a favor de repor a vitamina D e manter níveis ótimos de vitamina D, tá?
Eu vou falar pra vocês, eu só faço protocolo Dr. Coimbra pra doenças autoimunes, eu não faço pra autismo, tá? Porque eu não tenho certeza sobre isso, eu preciso ter mais certeza sobre isso. E eu faço para os pacientes que têm doença autoimune. Tô com uma moça agora com uma retocolite que eu não consegui melhorar. E eu falei pra ela, vamos começar com o protocolo Coimbra e vamos ver o que vai acontecer. Melhorou várias coisas, assim, ela tem um monte de coisas na boca que tem que resolver, enfim, um monte de amálgama, tratamento de canal, enfim, que tá tudo relacionado com o intestino. Mas eu não consegui, eu vou entrar com o protocolo Coimbra pra ela e vamos ver o que vai acontecer. Eu faço protocolo Coimbra frequentemente pros pacientes com doença autoimune, que eu ainda atendo alguns, com raríssimas indicações, mas eu atendo. Então, assim, eu não sou para crianças com autismo. Eu acho que a gente tem que otimizar os níveis dessas crianças de vitamina D, com responsabilidade, acompanhando do jeito que tem que acompanhar, mas não o protocolo do professor Coimbra. Eu vou dizer que eu não tenho conhecimento suficiente para fazer isso, mas eu otimizo, eu deixo essas crianças com próximo de 100 e tá tudo certo. E eu gosto muito de vitamina D. Ah, tá, desculpa. Não precisa me pedir desculpa. Capaz. Justamente, nós fazemos o protocolo Coimbra há 2 anos. Com a tua bebê, Dani. Com ele próprio. Ele é ótimo, ele é maravilhoso. Não sei se já falaste da dieta pré-gestacional. Falei, Ale, falei sobre as questões de diabetes, falei as questões de tireoide, falei lá no início, essa live vai ficar salva, eu não posso falar de novo, mas eu falei. Sol cura tudo, querida. Desculpa, eu sou nova no teu Instagram. Você faz atendimento? Faço. Doutor Cícero diz que autismo é autoimune. Pois então, ele tem essa corrente, eu vi ele falando, né, que ele tem essa corrente de que ele diz que é autoimunidade, ele fala sobre os metais, ele tá bastante ligado na questão do autismo agora, eu vi pelos que ele tava postando no grupo. Mas eu não acredito só em autoimunidade, porque a gente vê outras coisas no cérebro dessas crianças. Então, assim, a disfunção mitocondrial é clássica, é visível. Então não tem como ignorar a disfunção mitocondrial. E disfunção mitocondrial não é autoimunidade. Então, assim, eu acredito que sejam vários mecanismos. Mas como o professor Cícero, ele é um estudioso da autoimunidade, e eu concordo com ele quando ele fala sobre isso, talvez seja mais uma das coisas que a gente tem que fazer por essas crianças, tá? Mas, assim, manter níveis ótimos de vitamina D é ótimo já, enfim. E também não é uma dose absurda, porque ele indica 1.000 unidades por quilo por peso, e nas crianças não é bem assim. Então eu acho que o professor Cícero, ele é maravilhoso, tá? Quando a pessoa é muito, muito boa, vocês sabem, eu falo, enfim. Tá bem? Milene Martini. Eu vou colocar... Alisson, olha só, me manda um direct agora, que eu vou responder agora, os directs que me mandarem agora. Eu vou olhar os directs e eu te mando o direct dela. Minha filha está só borrando a roupa, 4 calcinhas até conseguir fazer cocô. Ai, sim, os pacientes que começam a fazer cocô é a primeira coisa que eu vejo. Todos os meus pacientinhos começam a fazer cocô no vaso. Que bom, Juscelia, eu te agradeço, viu? E eu indico fono para todos os pacientes. Qual o exame para disfunção mitocondrial? A gente tem vários. Gabi, cheguei agora. Vitamina D até quando? Pedro é muito constipado por causa da seletividade. Vitamina B12, qual a faixa etária? Todas as faixas etárias. Aqui se faz muito B12, Ale, vou te falar uma coisa. Pra gente terminar a live. A Ale é uma pediatra que trabalhou comigo no tempo que a gente estava trabalhando na guerra, né? Que nem eu digo. Eu e a Ale, a gente trabalhava na trincheira, né? Então, assim, uma pediatra clássica que eu tenho ainda muita esperança, né? Que consiga mudar e migrar para esse lado mais integrativo, porque a Ale é bem cabeça aberta. Não sei se já migrou também. Mas assim, aqui nos Estados Unidos, Ale, se faz muita B12 injetável nessas crianças autistas. Eu atendo muitas crianças do maior médico que atende autismo aqui, e as prescrições sempre vêm com B12 injetável. Ele pede metilmalônico, pede e tal, mas ele faz muita B12 injetável. Eu reponho algumas vezes, mas eu vou te dizer que ele repõe mais ainda. Meu filho ainda usa fraldas. Tem que tratar o autismo. Se ele é autista, tem que tratar o autismo, ele vai tirar as fraldas. Essa é a primeira coisa que acontece. As
crianças começam no banheiro, elas começam a tomar conhecimento do corpo delas, conhecimento delas no mundo, e elas querem se desfraldar. Vai dar tudo certo, Marilene. Tá bem? Mas o problema não é a minha consulta. Eu falo isso sempre. O problema são os exames. Pessoal, olha só. Essa foi uma live, não queria me estender muito, nem sei quanto tempo deu. Vai ficar salvo, vou pedir pra minha equipe salvar e colocar no YouTube. É uma live que é pra ver, rever e rever, compartilhar e principalmente compartilhar com a família de vocês. Porque informação muda a nossa vida e principalmente muda o prognóstico dessas crianças. Então, assim, o que eu quero e o que eu espero é que a gente descubra nos próximos anos, se Deus Nosso Senhor quiser, o que está causando essa pandemia de autismo regressivo. E a gente vai descobrir. E depois disso, a gente vai mostrar para todo esse povo que fala que é só genético, que a genética não influenciou em quase nada e que o ambiente é que está fazendo essas crianças ficarem cada vez mais doentes. Tá bem? Um beijo grande, me acompanhem nas redes sociais, salvem essa live, compartilhem, conversem com as pessoas, falem sobre tudo que a gente conversou aqui hoje e principalmente informação de qualidade você vai ver sempre aqui no meu Instagram, porque informação de qualidade muda a vida das pessoas. Tá bem? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.